E vamos para o nosso devocional dessa manhã. O tema é chamando a atenção de Jesus. E o texto está em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13. E a história é muito conhecida. Quando Jesus entra em Cafarnaum, um centurião romano, estrangeiro, militar, alguém sem tradição judaica, se aproxima com um pedido inesperado. Ele diz assim: Senhor, meu servo está doente. Na cultura judaica, um centurião não teria direito de pedir nada a um rabino. Mas Jesus, ele é tão poderoso que ele ultrapassa culturas. E o centurião, por sua vez, ali, ultrapassou também barreiras espirituais. E aí eu quero trazer para vocês 3 pontos importantes e que chamam a atenção nesse texto. O primeiro é que ele responde à autoridade de Jesus. O centurião entende que sobre a autoridade, porque ele vive em autoridade. Centurião, ele cuidava e ele tinha autoridade sobre 100 soldados. Então ele sabia o que era autoridade. Segundo, ele não vê Jesus como um curandeiro, mas ele reconhece o Senhor como um rei, porque ele diz assim: basta uma palavra. O centurião entendia o que era autoridade e o que era o poder da palavra do rei. Então ele reconhecia Jesus como rei, porque o rei tinha poder da palavra. E terceiro, ele entende que não merece. Mas mesmo assim, ele crê, porque ele diz assim: não sou digno de que entres em minha casa. Então ele não apela para Jesus porque ele é um centurião, porque ele tem autoridade sobre aqueles homens, mas ele reconhece em Jesus e ele tem misericórdia. E Jesus, ele responde não ao mérito de um homem poderoso, mas ele responde à fé daquele homem. Jesus se admira da fé dele e Jesus raramente se maravilha, mas aqui ele celebra essa fé e ele diz assim: nem em Israel encontrei uma fé assim. A cena é mais do que um milagre aqui. A cena é uma revelação poderosa de que o reino, ele responde à fé e não a títulos e não somente à autoridade. A fé sem ver, que foi a do centurião. O centurião entendeu que algo que muitos que andavam com Jesus ainda não tinham entendido. Jesus não precisa estar num lugar para agir. Ele só precisa liberar uma palavra. Essa é a fé que toca o coração de Cristo Jesus. Fé que não exige prova, presença física, toque visível, fé que diz: se o Senhor falou, está feito. Jesus falou que vai me curar, então eu serei curada. Essa era a fé do centurião. O centurião nos ensina que a fé verdadeira não se apoia no que se sente, mas no que ele disse. A autoridade de Jesus governa a distância, governa também por tempo e também governa sobre circunstância. A palavra de Jesus, ela é suficiente para atravessar lares, dores e impossibilidades. Enquanto muitos ali queriam estar perto de Jesus, o centurião só queria a palavra. E é isso que tudo muda na nossa vida. Quando você se alinha à palavra de Jesus, o impossível se curva. Quando você entende a autoridade de Cristo Jesus, o medo da sua vida perde a voz e perde a força. Quando você confia no que ele disse, o ambiente muda, mesmo que nada ao seu redor mude ainda. Jesus hoje te chama para viver essa fé, uma fé madura, a fé que não negocia, a fé que não precisa ver para confiar, a fé que não depende de sensações. A fé diz: Senhor, basta uma palavra e tudo pode mudar na minha vida. É uma fé que se alinha à autoridade da palavra. O centurião não pediu uma cadeira à mesa, mas ele respondeu
elogio do próprio Jesus. A mesma palavra que entrou na casa dele, eu profetizo que hoje está entrando na sua casa. Hoje Jesus está entrando com providência de cura, de trazer vida àquilo que está adormecido na tua casa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Não fique parado. Basta uma palavra para Jesus agir. Amém? Deus abençoe você. Quero que você compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam de um milagre e de uma palavra de Jesus. Deus abençoe.